Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e hoje eu vou falar nesse vídeo sobre uma dúvida que tem aparecido bastante nos meus vídeos. Várias pessoas comentando como é que eu faço para deixar as minhas suculentas grandes e bonitas. Essa aqui é a Pink Dot e esse arranjo aqui que tá super preenchido. Olha que lindo que tá. As leopoldinas, tem mais plantinha aqui. Tem uma com caranculinhas bem pequenininhas, mas ele tá... Tem várias suculentas aqui que tá super preenchido. A Orchopsis limifolha. Não é de crescer muito, o crescimento dela é lento, mas olha como esse vaso tá super preenchido também. E claro, tem os vasos ali das suculentas que eu sempre mostro nos vídeos, que estão grandes, né, ou que preencheram totalmente um vaso. O que me intrigou bastante é que muitas pessoas colocaram como é que eu faço isso. Inclusive teve um comentário muito interessante falando mais ou menos assim, que qual era o meu segredo e que não era para eu guardar esse segredo só para mim e compartilhar com vocês. E eu fiquei assim, sem saber, porque não tem segredo. Essa verdade, eu tô sendo bem sincera com vocês. Eu não faço nada de diferente ou de extraordinário, ou eu coloco algum produto a mais na minha suculenta para fazer com que ela cresça e fique assim. Mas aí eu fiquei pensando bastante e eu vou dar duas dicas para vocês deixarem a suculenta de vocês grande, bonita, saudável, assim como são as minhas. Mais do que uma dica, né? Mas acho que são dicas básicas que talvez você que esteja me assistindo fale: ah, não, ela deve colocar alguma coisa a mais sim, não tá querendo falar. Não. Não, e de forma alguma, pelo contrário. Eu trabalho fora, então eu não tenho muito tempo para ficar no jardim. Eu separo algumas horas e talvez, e principalmente nos finais de semana, para dar uma olhada. Minhas plantas também tem problemas como a de vocês. Tô com planta aí que tá com cochonilha, pulgão, pulgões, já vou ter que fazer vou ter que passar um remédio nelas. Tive planta que apodreceu. Então, assim, isso faz parte de quando você cultiva a planta. Isso faz parte, é o que eu sempre falo em vários vídeos que eu dou dicas. Cultivar plantas também tem o perder plantas. Não adianta você achar que você nunca vai perder uma planta, porque você vai perder, porque é um ser vivo, vai ter um tempo de vida, mas também se não for cuidado adequadamente, ele vai morrer. Ela vai morrer, a planta vai morrer. Mas o que talvez eu faça que deixe essas plantas tão saudáveis e bonitas quanto vocês estão dizendo no vídeo, que eu fiquei muito lisonjeada, muito obrigada, viu? Agradeço mesmo quem sempre elogia aí as minhas plantas, agradeço com muito carinho mesmo, também o carinho que vocês me dão. Uma coisa, primeiro, eu uso adubo de liberação lenta, eu não uso nenhum outro tipo de adubo, tá? O adubo de liberação lenta que eu uso é esse Osmocote ou Basacote, depende de qual eu acho. As bolinhas, acho que dá pra ver que tá caindo aqui. Essas bolinhas eu coloco a cada 6, 8 meses. 6 meses, vai? Vamos deixar, eu sempre falo isso nos vídeos. 6 meses. Qual a quantidade que eu coloco? 5 a 6 bolinhas. Isso, 5 a 6 bolinhas no cantinho do vaso. Não precisa de muito, ó. Colocou aqui no cantinho. E ali você vai regando, e como ele é um adubo de liberação lenta, ele vai liberar o que a planta precisa. A cada 6 meses você vai e renova isso. Com esse tipo de adubo, eu realmente percebi que as suculentas se desenvolveram muito bem, não tiveram maiores problemas, ficaram super saudáveis, tem uma resistência boa. Esse adubo, o Basacote, o Osmocote, é maravilhoso. O que ele tem? Ele tem macro e micronutrientes, que são super importantes para as plantas. A planta, qualquer planta, seja suculenta ou não, orquídea, folhagem, qualquer planta,
ela precisa de adubo. Essa história que contavam aí, essa lenda urbana de que suculenta não precisava adubar, não é verdade, tá? Não é verdade. A suculenta precisa de adubo. Por quê? Assim como você é um ser vivo, você não precisa de alimento, essa lindona aqui também é uma ser vivo. Ela precisa se alimentar. E como ela tá presinha nesse vaso aqui, ela só vai se alimentar se você der o alimento para ela. Se você não dá alimento, ela vai se alimentar do quê? E o substrato, por conta do tempo, sol, chuva, a deterioração que ele tem natural, ele vai perdendo os nutrientes que você colocou quando você plantou inicialmente. Então, é muito importante que você adube, tá? Esse adubo tem tudo que ela precisa. Por isso que eu não indico outro, só indico osmocote ou basacote, tá? Esse adubo também pode ser usado em orquídeas, então a orquídea que ela é bem sensível à adubação, não é qualquer adubo que você pode usar, mas esse aqui você pode para você ver o quanto que ele é bom. Por isso que eu só indico esse. Se você quiser NPK, você pode colocar o NPK também. O NPK, ele é um adubo equilibrado, e para uma suculenta você pode colocar o NPK 10-10-10. Mas o NPK você vai adubar a cada 3 meses, sim, a cada 3 meses, e você vai colocar também uma colherzinha aqui na borda do vaso, nunca perto da raiz. Então eu prefiro adubar com aquilo que eu tenho certeza, com aquilo que no meu cultivo dá certo, tá? Aí eu não vou indicar para vocês um outro tipo de adubo se eu não uso outro tipo de adubo. Eu tô sendo muito sincera com vocês, eu só uso esse aqui. Já usei NPK e também deu certo, então por isso que eu falo. Uma vez por ano eu coloco uma colher em todos os vasos, né? Aí depende do tamanho do vaso. Um pouco de calcário, tá? Eu não uso mais farinha de osso, eu uso calcário de conchas ou algum tipo de calcário que você encontrar aí na sua cidade, não precisa ser o de conchas, porque o calcário ele vai trazer um pouco mais de cálcio para a planta, que ela também precisa, e não dá para você pôr muito excesso de calcário, porque também faz mal. Então, uma colher é suficiente. Outra coisa que eu faço também aqui em relação à adubação é a chuva. A maioria das minhas plantas, elas recebem chuva. E todo mundo sabe que a chuva acaba contribuindo para o crescimento da planta, porque na chuva, principalmente uma chuva de uma cidade que não tem tanta poluição, ela também vai ter alguns nutrientes que vão alimentar a planta. Não é que a chuva vai adubar totalmente a sua suculenta ou qualquer outra planta, não. A chuva não desce com adubo, é que nela, por ela passar por toda a atmosfera, ela acaba carregando alguns nutrientes e que vai fazer bem para sua suculenta, no crescimento, na saúde e tudo mais. Bom, agora, tirando essa parte de adubação, a questão de você saber também a luz ideal para sua suculenta é primordial. Então, você tem que saber que essa suculenta, ela é de sol pleno, então ela precisa de sol pleno. Ah, posso usar sombrite? Pode, se você quiser usar sombrite, não tem problema nenhum. Em alguns lugares as plantas queimam, inclusive eu tenho plantas que acabam se queimando no verão porque eu não uso sombrite e o sol é muito forte e elas acabam sentindo, né? Eu não vou falar que não, elas sentem, elas ficam mais feinhas. Se você tiver um sombrite ideal para suculenta, vai ser ótimo para você. Eu não tenho como pôr sombrite aqui, então as minhas plantas acabam sendo criadas no tempo. Por elas serem criadas no tempo, elas tomam sol, elas tomam chuva e elas tomam muito sol. O meu espaço aqui tem muito sol, eu tenho pouca sombra e muito sol. Então isso também, a luz ideal para sua planta é primordial para sua planta se desenvolver bem. Não adianta você colocar uma suculenta de sol pleno lá na sombra, no cantinho, onde ela não vai receber nem luz. E não adianta colocar uma suculenta como essa daqui, que é de meia sombra para tomar sol. Ela vai queimar e ela não vai se desenvolver bem. Então, também saber sobre isso é primordial. Como você sabe sobre isso? Com o nome da planta. Tem gente que fala que não é importante saber nome científico da planta. É importante sim. Porque, por exemplo, essa daqui é rabo de tatu. Mas existem vários nomes populares como rabo de tatu. Mas a Orchiopsis limifolha é só essa.
só essa. E você, sabendo desse nome, você vai poder pesquisar e você vai saber que você não pode colocar essa suculenta no sol, que ela não se adapta ao sol, que ela tem que ficar meia sombra, que ela pode receber até um pouquinho de sol da manhã, mas depois disso não mais, tá? E agora, a outra dica que eu acho que eu fiquei pensando na minha cabeça, o que talvez eu faça que as plantas estão crescendo bem, estão ficando saudáveis, estão ficando bonitas. Quero que vocês me escutem de coração aberto. E quero que vocês entendam que eu não vou passar receita mágica pra ninguém, porque eu não faço nada de diferente aqui. Mas, além da adubação, além da luz ideal, além de regar também, é claro, só quando o substrato tá seco, para não fazer com que as raízes apodreçam e acumule. Além do substrato, que eu tenho o vídeo aqui do substrato que eu uso, vou deixar na descrição do vídeo e nos cards. Além disso, o substrato que eu uso para todas aqui, sem exceção, é o substrato que eu mostro nesse vídeo. As maritacas estão bem oriçadas ali na árvore. Além de tudo isso que eu faço e que talvez contribua para que as plantas cresçam, eu não fico mudando de vaso. Ah, Thaís, você tá de brincadeira comigo, né? Ah, você só não muda ela de vaso e por isso que elas são assim? Sim. Sim e sim. Eu não fico mudando as minhas suculentas de vaso. Elas ficam em média de 2 a 3 anos no mesmo vaso, gente. Então, eu não tenho por que ficar decapitando a planta a todo momento ou tirando as mudas a todo momento. Então, por isso que elas acabam preenchendo o vaso. Deixa eu pegar esse aqui que tá cheio de muda. Tá vendo as mudinhas? Eu não preciso ficar tirando porque eu não vou vender, então eu acabo deixando ela ali com a planta mãe. E eu tiro a não ser que já esteja com excesso mesmo no vaso. E por isso, elas crescem muito no vaso que elas estão. Quando é que eu faço a troca desse vaso? Eu faço a troca do vaso quando as raízes já tomaram totalmente conta desse substrato. E como eu sei disso? Porque o vaso fica leve, né? Ele vai ficar mais leve do que ele costuma estar. E, inclusive, começa a aparecer raízes. Então, esse é um sinal para eu trocá-la de vaso. Se ela ainda tem espaço para crescer, se o substrato dela ainda não foi totalmente tomado conta pelas raízes, se ela tem espaço para as mudinhas, eu não tiro do vaso. Ela vai ficar aqui, ó, igual essa pink dona que tá aqui nessa cuia. Ainda tem muito espaço para ela preencher de raízes. Ela vai ficar aqui por mais um ano, mais ou menos. Eu acho que esse é o maior segredo que eu posso contar para vocês. Eu não fico mudando a minha suculenta de vaso a toda hora, a todo momento. Eu não fico retirando as mudas. Ai, saiu uma mudinha aqui. Ai, meu Deus, eu preciso tirar, reproduzir. Não, eu deixo ela aqui com a planta mãe. Então, aqui ela vai se desenvolvendo e a não ser que haja necessidade. Por exemplo, eu percebo que a planta tá adoecendo, tá começando podridão, tem muito excesso de pragas e doenças, aí sim eu vou trocar de vaso, vou trocar de substrato, vou fazer o tratamento nela. Se não, eu não mudo de vaso. E eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Esse é o meu maior segredo aqui no meu cultivo. Até porque, como eu disse para vocês, eu não tenho muito tempo para ficar no jardim. E eu tenho muita planta. Então, eu vou fazendo tudo aos pouquinhos. Se eu ficasse trocando todas as plantas de vaso, porque a gente é ansioso, não adianta falar, eu também já fui ansiosa assim e aprendi depois que não deveria ser. Mas, meu Deus, aumentou uma folhinha, tenho que aumentar de vaso. Não faça isso. Não fique trocando sua suculenta de vaso, porque toda vez que você troca, ela joga a energia dela nas raízes para tentar preencher aquele espaço e aqui o corpo dela fica sem força. E é por isso que talvez ela não se desenvolva e não cresça tão rapidamente. Tem planta que cresce super rápido, o corpo dela fica bem rápido aqui,
Mas as raízes ainda não. A gente tem que lembrar que a planta é composta por raízes, não é só aqui do lado de fora. E se a raiz dela não preencheu tudo aqui ainda, então deixa ela quietinha lá. Se ela gostou do lugar que você colocou, ela tá no substrato ideal, ela tá sendo adubada e regada adequadamente, deixa a planta no vaso. Deixa a planta no vaso, sério, deixa a sua planta no vaso. E toda vez que você for aumentar, nunca aumente para um vaso muito grande. Por exemplo, essa cuia eu vou colocar numa cuia 21. Não tem necessidade. Eu posso pôr numa 17. Depois que ela tomar conta da 17, aí eu passo para 21 e assim por diante. Se você for fazer um arranjo com várias plantas, aí sim, você pode colocar num vaso grande, porque vai ter várias raízes, vários tamanhos. Mas se é uma planta única, vá aumentando aos poucos o vaso, nunca exageradamente. E se você precisa tratar sua planta, não aumente o vaso, reduza. É o que eu sempre faço aqui. A planta adoeceu, precisou de algum tipo de tratamento. A primeira coisa que eu faço é diminuir o tamanho do vaso, para as raízes dela se sentirem mais seguras e não ter que preencher tanto um espaço de substrato se ela tiver num vaso maior. É isso, gente. Não é nenhuma receita mágica. Não coloco nada demais nas suculentas, com exceção do adubo que eu uso, que é o Basacote ou Osmocote. E mais do que qualquer coisa, eu não mexo, eu não tiro as minhas suculentas do vaso toda hora, apenas quando elas precisam. Foi fácil, foi rápido elas ficarem desse tamanho aqui nesse arranjo? Não. Demorou um ano, mais de um ano para ela ficar assim bonitona, cair pendente, ela crescer. Isso demora, é um processo lento. Então tenham paciência. Saiu uma folhinha, espera que vai sair outra e outra e outra, e sua suculenta vai crescer bem, vai ficar linda e vai ficar saudável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o vídeo agora de tirar as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber a mais, quer perguntar, fique à vontade em deixar no comentário em qualquer vídeo aí que esteja publicado já, que eu vou dar uma olhada, uma pesquisada para ver, para poder criar um vídeo para vocês, tá bom? Eu agradeço a você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!